O apóstolo Paulo nos ensinou: não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação de vosso entendimento. Ser cristão não é participar de uma religião, mas viver em novidade de vida, aplicando o Evangelho em todas as áreas de nossas vidas. O tema de estudo de hoje para aplicação em nossas vidas é como lidar com a ansiedade. GraçaFlix. Que a palavra corra. A ansiedade é o mal do século. O excesso de informações e as preocupações ocupam nossa mente o tempo todo. Raramente conseguimos desligar a mente do mundo natural e conectar ao mundo espiritual. A ansiedade é considerada uma das doenças mentais mais comuns no país. Estima-se que cerca de 9,3% da população brasileira sofra de algum tipo de transtorno de ansiedade. As mulheres têm maior probabilidade de serem diagnosticadas com transtornos de ansiedade do que os homens. Estima-se que aproximadamente 284 milhões de pessoas em todo o mundo sofram algum transtorno de ansiedade. O transtorno de ansiedade generalizada é um dos transtornos de ansiedade mais comuns globalmente. Afeta cerca de 3,6% da população mundial. A ansiedade é bastante comum entre os adolescentes. Estima-se que cerca de 25% dos adolescentes em todo o mundo tenham algum transtorno de ansiedade em algum momento durante a adolescência. Alguns fatores que podem contribuir para a ansiedade em adolescentes incluem pressões acadêmicas, mudanças hormonais, conflitos familiares, bullying e problemas sociais. A ansiedade também é comum entre jovens adultos. A prevalência de transtorno de ansiedade nessa faixa etária varia entre 10% e 30%. Atribui-se a essa condição causas relacionadas a transições da adolescência para a vida adulta, como ingressar na faculdade, encontrar emprego, estabelecer relacionamentos românticos e lidar com responsabilidades financeiras. A ansiedade também pode afetar os idosos. Estima-se que cerca de 7 a 10% dos idosos têm algum transtorno de ansiedade. A ansiedade em idosos muitas vezes está associada a condições médicas, como doenças crônicas, demência e depressão. Uma das causas da ansiedade é o uso excessivo das redes sociais, que pode levar à comparação social, preocupação com a imagem pessoal, medo de perder eventos ou interações online. As redes sociais podem levar a comparações constantes entre os indivíduos, o que pode desencadear sentimentos de inadequação e ansiedade. A exposição a posts que mostram uma realidade idealizada e perfeita pode aumentar a pressão para se conformar com esses padrões irrealistas. Ver fotos e atualizações de amigos ou conhecidos participando de eventos ou realizando atividades divertidas pode intensificar a sensação de exclusão social. A exposição ao cyberbullying, como ameaças, insultos, exclusão nas redes sociais, pode causar ansiedade significativa em adolescentes e jovens adultos. A busca por validação constante por meio de curtidas, comentários, compartilhamentos nas redes sociais pode contribuir também para a ansiedade, causando uma dependência da aprovação dos outros, o que pode gerar um ciclo de busca incessante por reconhecimento e afetar negativamente a autoestima. Estudos sugerem que o suporte religioso pode ter um efeito protetor contra a ansiedade. Participar de atividades religiosas, ter uma rede de apoio religioso, pode oferecer um suporte emocional e ajudar na redução da ansiedade. Ter uma perspectiva religiosa pode oferecer um senso de significado, propósito e esperança, o que pode reduzir os níveis de ansiedade. Mas nem tudo são flores. Embora a religião possa ser uma fonte de apoio,
Também pode haver casos em que as experiências religiosas negativas ou crenças rígidas possam contribuir para a ansiedade. O julgamento proveniente da religião, a culpa ou o medo de punição divina podem aumentar a ansiedade em algumas pessoas. Mas o que podemos fazer diante de uma realidade que exige tanto de nós? O que o Evangelho nos diz sobre isso? O apóstolo Paulo escreve aos Tessalonicenses e os exorta a não andarem ansiosos com coisa alguma, mas que tudo aquilo que necessitassem, deveriam eles pedir a Deus, pela oração e por ação de graças. Mesmo Deus conhecendo nossas necessidades antes de pedirmos, é quando falamos que manifestamos nossa fé. A fé cresce e se desenvolve pelo ouvir, mas só pode ser manifestada pela confissão. Cremos, e por crermos, falamos. E agradecemos, pois falamos daquilo que cremos, e crendo que já foi feito. Temos no dia a dia que lidar com muitas situações que nos causam estresse e ansiedade, e que levam muitos irmãos a apostatarem da fé, proferindo palavras de maldição para a sua própria vida. Nossas palavras têm poder. Foi pela palavra que Deus criou o mundo em 7 dias. Também pela palavra que Jesus amaldiçoou a figueira, para que essa nunca mais desse frutos. Portanto, não podemos nos deixar levar pelas circunstâncias da vida, mas crendo que Deus nos cuida e guarda, entregar a Ele nossos caminhos. Devemos, então, guiar nossas vidas da seguinte maneira: não andar ansiosos pelas coisas da vida. Vivemos uma vida corrida. As preocupações do dia a dia ocupam muito do nosso tempo. Estamos sempre divagando entre o passado e o futuro. Esses pensamentos, muitas vezes, nos tiram o sono, nos impedem de ver a realidade com clareza. Algo que vem se espalhando em nossa sociedade é a chamada crise de ansiedade. Ela acontece pois nosso cérebro não acompanha mais as demandas da sociedade, o excesso de informações e de exigências. Ficamos tão sobrecarregados que esquecemos muitas vezes de cuidar da nossa vida espiritual. Negligenciamos a oração, a leitura e a meditação na palavra de Deus. E um espírito sem alimento é um alvo fácil e incapaz de vencer as batalhas diárias que enfrentamos na mente. Somente equipados com o escudo da fé, somos capazes de enfrentar as aflições que o mundo nos impõe. Antes de prosseguir, se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, ative o sininho. Vamos formar juntos uma grande comunidade de fé. Além de não andar ansiosos pelas coisas da vida, é importante orar a Deus. Jesus ensinou a orar. Paulo nos exorta a orar sem cessar. Deus não precisa de nossas orações, mas a oração é uma necessidade nossa. A oração é a ponte que nos mantém conscientemente conectados a Deus. Não orar não afasta Deus de nós. Deus vive em nós. Somos um só espírito com Cristo. Mas nos afasta de Deus, porque perdemos a consciência dessa união quando deixamos de orar. A oração não precisa ser em um lugar especial, em um templo ou sinagoga. Sequer precisa ser ajoelhado. Paulo diz: orai sem cessar. Devemos orar o tempo todo, na mente, para manter aceso o sentimento de comunhão com Deus. A oração exercita o espírito, aumenta nossa fé, nos torna mais forte para enfrentar as circunstâncias da vida, pois nos ajuda a viver por fé e não por vista. Por fim, é importante que sejamos gratos. Paulo nos ensina a importância de dar graças em tudo. Ao agradecer, nós reconhecemos a importância de Deus em nossas vidas. Agradecer nos ajuda a nunca esquecer as bênçãos que Deus tem providenciado para nós. Tudo o que temos foi dado por Deus. Nossa vida, nossa família, nosso lar. Ele é o Criador de todas as coisas, e o simples fato de estarmos vivos é uma dádiva de Deus. A vida por si só é motivo de agradecer. Deus não apenas nos criou, nos deu vida,
mas nos amou e nos abençoou desde antes da fundação do mundo. Nos justificou por meio do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. É um dever sermos gratos a Deus e manifestarmos nossa gratidão por meio da oração e da ação de graças, louvando e glorificando nosso Deus o tempo todo. Expressar essa gratidão por meio de nossa boca é essencial para uma vida feliz. A gratidão glorifica a Deus, fortalece a nossa fé, nos traz contentamento, nos faz viver no presente e afasta de nós toda a ansiedade. Vamos assumir esse compromisso com nós mesmos e com Deus, de não mais reclamar, mas pela oração e ação de graças, entregar nossas vidas nas mãos de Deus, confiando que tudo coopera para o nosso bem, para o bem daqueles que amam a Deus e obedecem seus mandamentos, inclusive as coisas aparentemente ruins. Vamos entregar nossas vidas nas mãos de nosso Pai, não andando ansiosos por coisa alguma.